Então, eu então acho que eu estava dizendo que quando a gente fala muito sobre criptomoedas, a gente tem que entender que tudo isso foi começando a tocar, digamos assim, nos governos, na política, e desde que tudo isso começou, e começou a criar corpo, na verdade, de certa forma passou a ser uma ameaça, que uma ameaça entre aspas, e porque no início talvez os governos não deram muita bola, mas depois, opa, esse negócio está crescendo, o Bitcoin vale US$ 100, tá, é uma bobagem, é um joguinho, agora já vale 500, agora já vale 1.000, agora já vale 50 mil, pô, né, a coisa está tomando corpo, tem as DeFis aparecendo, as aplicações descentralizadas, as NFTs, e então eles começaram a acompanhar mais de perto e começaram a perceber, de alguma forma, que isso poderia, por que não, questionar ou afrontar a soberania monetária dos governos. E aí, como eles perceberam que isso estava acontecendo e descobriram que existia uma dificuldade, na verdade, de combater ah, esse, essa nova tecnologia, a solução foi inovar ao invés de brigar. Tá? Então, eu sempre falo isso quando eu falo nas minhas palestras sobre inovação. A gente até pode combater a inovação, mas se as pessoas querem alguma coisa, cedo ou tarde o mercado vai aceitar. Então, o exemplo que eu sempre trago é a Uber, que quando o Uber se popularizou e veio para o Brasil, né, teve briga política, briga dos taxistas, foi algo, enfim, difícil, né, teve aquele atrito inicial, mas era uma coisa que as pessoas queriam mais qualidade, queriam mais opções, queriam mais conforto, queriam talvez melhor preço, e o Uber acabou chegando e acabou se estabelecendo. E não vai ser muito diferente aqui, não valeria muito a pena os governos brigarem contra, digamos, a tecnologia, falar, não, vamos continuar todo mundo com papel moeda ou com as nossas tecnologias antigas, porque alguma hora viria alguém, e talvez não fosse o próprio governo, e iria afrontar, digamos, e que já estava acontecendo um pouco com as moedas descentralizadas. E com isso, já desde 2014, 15, os governos já começaram a ficar atentos e começaram a criar ou a pensar sobre as Central Bank Digital Currencies, que nada mais é do que criar a versão digital do papel moeda. Isso que é uma Central Bank Digital Currency. A gente acabar com o papel, trazer tudo para o meio digital, onde tem mais controle, obviamente do lado do governo, mas a ideia é trazer também essa sensação de flexibilidade, de rapidez para os usuários, para poder combater de forma indireta o crescimento das criptomoedas. E a gente tem muitos países, inclusive a própria China, que acabou de banir, como eu tenho falado aqui durante o nosso curso, as criptomoedas, ela já vem há muito tempo trabalhando com uma carteira digital de Yuan, já vem testando isso. Eu peguei, só para mostrar para vocês, uma matéria bem recente, aqui de julho desse ano, onde eles estão expandindo os testes com as moedas digitais. Né? Então, os chineses já usam muito uma ferramenta que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, chamada WeChat, onde eles praticamente transacionam tudo ali por dentro, mas a ideia do governo é justamente criar essa estrutura centralizada, acabando com o papel moeda, para que eles possam, por que não, controlar mais, obviamente, as operações, mas ao mesmo tempo reduzir os riscos que eles estão vendo que os criptoativos, que as soluções em cima de blockchain estão trazendo. E aí eu trago uns desafios bem importantes que vão ser trabalhados nos próximos anos. Tá? O primeiro deles é que hoje a forma como a gente transaciona financeiramente, enfim, entre nós, não é peer-to-peer. A gente usa o banco como meio. Nosso dinheiro não está na nossa carteira física ou mesmo numa carteira digital. Ela está no banco. Eu tenho lá R$ 10.000 na minha conta corrente e eu preciso acessar esse meio, que é o banco, para executar uma operação. Quando eu trago uma carteira digital para o meu celular, para minha mão, esse dinheiro ele vai para minha carteira. Então eu estou eliminando, querendo ou não, o intermediário. Em tese, eu estou eliminando o intermediário, que é o banco. E aí, como é que o banco vai fazer sem dinheiro? Porque o que o banco faz justamente com esse dinheiro é usar para fazer empréstimos, para fazer outras operações. Será que vai existir uma carteira digital, mas que vai ser intermediada por bancos, para que eles possam fazer esse trabalho? Até porque o Banco Central ele não está acostumado a lidar com pessoas físicas. O Banco Central lida com os bancos. Vamos falar de Brasil, né? Não vou falar de outros países que eu não conheço,
mas o Banco Central se relaciona com bancos. Imagina ele parar de lidar com bancos e ter que lidar com as pessoas, com 200 milhões de pessoas que têm sua carteira no celular para lidar com problemas, com fraudes, enfim, com um monte de coisa que pode acontecer. Então, tem muita coisa para ser discutida ainda aí, mas parece ser um caminho sem volta. Tá? E eu mencionei um pouco antes, se não me engano, a questão do Pix. Claro, quando a gente ouve falar de moedas digitais do Banco Central, a gente pensa, pô, mas o Pix não é isso? Eu vou falar daqui a pouco sobre o Pix, e o Pix certamente é um projeto de teste desse processo. Tá? E não sei vocês, mas eu e outras pessoas que eu converso, eu adoro o Pix, porque ele realmente ele é muito prático, a gente consegue, eu tive que fazer uma transferência no final de semana, sei lá, 10 da noite, 11 da noite, em segundos já estava na conta da pessoa que queria receber aquele dinheiro. Então, algo muito confortável, né? Não tem que esperar segunda-feira, esperar o horário bancário, tem que fazer uma TED, tem um monte de dados para colocar. Não, eu só preciso do telefone da pessoa, faço a transferência, está tudo certo, a pessoa recebe aquele dinheiro. Tá? Mas aí nós temos que entender uma coisa bem importante, tá? Diferenças entre as criptomoedas e as moedas de Banco Central, as moedas digitais de Banco Central. Primeira diferença óbvia, e que vocês devem ter pensado depois de um curso sobre criptomoedas que a gente está tendo aqui, é a diferença entre ter algo que é descentralizado, ou seja, que ninguém controla, não tem um dono, não tem uma influência, e uma moeda centralizada. Então, só para citar algum exemplo, aqui eu já botei ali, né, em amarelinho, né, o terceiro ponto. Se hoje eu tenho dinheiro físico, eu posso, se eu quiser, guardar. Quer saber? Eu vou guardar 15 mil reais aqui no meu cofre. Eu sei que tem o risco de ter um dinheiro no cofre no Brasil, mas eu guardo aqui porque é dinheiro. Qualquer coisa, se o governo confiscar, que nem aconteceu na época do Collor, confiscar meus dinheiros, eu consigo ter um dinheiro pelo menos para viver um tempo, para até as coisas se resolverem. Se isso acabar e tudo for para o meio digital, eu perdi esse poder. E eu estou na mão do governo, que pode ser um governo muito legal e pode ser um governo tirânico. Então, esse é um grande risco que a gente encontra. Que, como eu falei antes, num modelo descentralizado, ninguém tira o meu dinheiro. Hoje, o pessoal que mora no Afeganistão, vou pegar talvez um dos piores locais hoje do mundo, se a pessoa tem criptomoeda, ninguém tira aquela criptomoeda. Tá? Outra coisa é a questão de privacidade, claro, né? O governo tendo uma Central Bank Digital Currency, o governo pode literalmente acessar todas as operações que nós fazemos. Claro que hoje ele praticamente acessa também, tem acesso, os bancos têm acesso, mas vai ser 100%. Né? Então, assim como o Yuan digital, ele é uma arma, por que não do governo chinês, né, para controlar os processos econômicos, por que não isso não vai acontecer num país como o Brasil, como os Estados Unidos, onde, enfim, né, eu posso saber tudo que a pessoa está fazendo, eu posso saber que o Rafael está comprando tal coisa, o Rafael está movimentando dinheiro de forma diferente, algo que hoje a gente consegue fazer de forma privada. Eu não estou aqui falando nada de ilegal, né, pessoal? Estou falando privado. Hoje, se eu tenho 50 mil reais na minha carteira, né, ou no meu cofre, eu posso gastar como bem entender, comprar coisas que nunca ninguém vai saber. Se tudo for por meio digital, eu não tenho essa prerrogativa. Vamos falar sobre poder. Então, eventualmente, de forma arbitrária ou não, alguém pode bloquear minha carteira. O governo pode falar, não, quer saber, eu vou bloquear a carteira do Rafael, porque eu acredito que ele está cometendo alguma fraude, não sei, e aí eu fico com R$0, né, porque eu não vou ter nenhuma outra forma de poder gastar aquele dinheiro. Talvez, estou assumindo aqui que nossas carteiras vão ser vinculadas aos nossos CPFs, então eu não vou ter nenhuma forma de escapar, eu vou ter que usar, talvez, carteiras de outras pessoas, da minha esposa, sei lá, das minhas filhas, mas começa a coisa a complicar, né? Então eu fico totalmente inapto a executar operações. Né? E, claro, né, tem a questão da inflação, né? Então são moedas que podem inflacionar, o governo pode inflacionar a moeda como bem quiser, né? Mas aí a pergunta que fica aqui para nós, será que isso pode, por que não valorizar as moedas descentralizadas, se isso acontecer? Será que as pessoas vão começar a tentar fugir desses ativos e irem para moedas descentralizadas? Então essa fica uma das perguntas aqui que não tem resposta, que a gente vai descobrir nos próximos anos, tá? E aí, como eu falei, né, pessoal, não tem muito escape. Quando a gente fala de Central Bank Digital Currencies, nós estamos falando do Pix também. Tá? O Pix, na verdade, seria o teste de uma criptomoeda,
Na verdade, a forma como ele funciona, tá, eu vou falar rapidamente sobre isso, é bem similar a essa ideia de uma moeda 100% digital, né. Então, eu acredito sim que, que o Pix é um teste, do governo para fazer, esse processo, tá. Se a gente estudar o Pix a fundo, a gente pode notar que ele de fato ele é a base, de uma central bank digital currency, porque o processo das transações, ela é de liquidação bruta, tá. Ou seja, cada parte vai pagar integralmente o valor para outra, não tem processo de compensação, tá. Então se, por exemplo, eu pagar R$ 100 lá para o André e o André me pagar R$ 50 via Pix hoje, na verdade sai R$ 100 da minha conta e vai R$ 100 para a conta do André e sai R$ 50 do André e entra na minha conta. Não existe um processo de compensação, como acontece com outras operações financeiras, onde tudo isso é colocado num bolo e, na verdade, na prática, só sai R$ 50 da minha conta para do André porque é o valor, né, é o valor final da operação entre nós dois. Não, o processo ele é de liquidação bruta, assim como uma criptomoeda, assim como uma central bank digital currency, ou seja, eu vou te mandar um valor e ele vai integral, mesmo que no momento seguinte tu me mande um valor menor e poderia ter sido feita uma compensação, tá? Então não existe essa conta de chegada como existem com outras operações, tá? Então eu confesso que eu imagino que em breve, validando esse processo do Pix, que é um teste que está acontecendo agora, né, a gente sabe que tem problemas muito relacionados ao Brasil com relação ao Pix, com relação a muitos sequestros, assaltos e pessoas solicitando Pix, que é uma operação muito fácil de fazer. Então, tem coisas aí que são muito inerentes à nossa realidade, mas eu acredito que o Banco Central ele vai acabar criando a sua carteira digital cedo ou tarde. Essa é a minha visão do que está acontecendo aqui. Tá? E isso, claro, vai trazer, como eu falei antes, um desafio para os bancos e até para o Banco Central, porque vai mudar a forma como a gente interage com essas operações. Eu vou ter mais dinheiro na minha carteira, menos dinheiro no banco, a interação entre eu e o Banco Central, como é que ela vai acontecer? Será que vai mudar as oportunidades de ofertas de produto dos bancos para as pessoas? E acho que eu comentei antes, né, essa questão de do Banco Central lidar com o varejo, né? Tudo isso são questões a serem resolvidas, tá? Mas aqui, só para não deixar de passar pelos pontos que estão aqui na tela para vocês, é meio que no-brainer, né? O Pix ele é no-brainer, porque ele não tem nem dúvida, ele é muito melhor do que as operações atuais que nós temos para fazer transferências. Em todos os sentidos, ela é mais. Não preciso preencher um monte de dados, só preciso do teu CPF, só preciso do teu telefone, ela é instantânea, ela é de graça, então vamos lá, né? Eu sempre falava sobre isso antes do Pix, quando eu discutia questões de criptos, questões de não faz nenhum sentido eu ter que pagar 10, 15 reais para fazer uma TED, é uma coisa muito, não tem esse custo na operação, é o banco se aproveitando, né, da nossa dificuldade de operar para ganhar em cima, e com o Pix hoje, isso está resolvido, a gente pode se mandar dinheiro a qualquer hora, né, e o Pix, na verdade, ele acaba, né, eu falei antes do WeChat, ele acaba, porque não, evitando esses movimentos de grandes aplicações que vão começar a trazer muito dinheiro para si, né? Então, daqui a pouco, o WhatsApp começa a criar operações de transferência de dinheiro, quando vê que tem grandes empresas privadas trabalhando como bancos, né, como bancos centrais, então o Pix já evita esse movimento, já limita, porque agora como é que eu vou criar uma operação se o Pix já é muito fácil de trabalhar? Então, de fato, nós estamos falando aqui de um processo, de um primeiro passo para um processo de digitalização da moeda.